Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais uma review aqui no canal do Camaleão. Dessa vez, esse episódio da semana, penúltimo episódio do mês, porque o próximo episódio já é o último desse ano. Bora lá conversar sobre esse EP. Vou ser breve, sabe por quê? O episódio ele foi meio que um fillerzinho do Ludlow e, enfim, temos que falar sobre o Kilowattrel de novo. Nem sei. Será que temos? Será que precisamos falar sobre o Kilowattrel? Era bom ele dar motivos pra gente falar dele positivamente, porque senão parece que a gente tá, né, depenando o Pokémon e não era a intenção. Bom, bora lá para mais uma review da semana. Seja bem-vindo aqui ao canal e bora lá conversar sobre o episódio. Deixa seu like e não esquece de usar meu link do Amazon, porque, bom, ajuda bastante. Bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa já com o pessoal na cidade de Olivine, em Johto. Eles receberam indicações ali de que o Entei estaria aparecendo naquelas redondezas. A gente acaba descobrindo, por alguns ganchos de conversa ali, que o Ludlow é nativo de Johto. Ele vem da cidade de Olivine. A Liko até, né, fica perguntando a respeito do barquinho dele, que depois a Oreo acabou fazendo no grande dirigível que é o Brave Asag. E aí o Roy fica muito animado em querer conhecer a cidade e saber um pouquinho das especiarias que tem por ali. Como ele nunca foi a Olivine, então para ele é uma coisa que, né... A Dot já acha meio assim, não era necessário. Mas o Ludlow diz que, bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a cidade, eu vou ser o guia turístico de vocês. E isso não impede a gente de ficar perguntando e se questionando a respeito do Entei por aí. Em contrapartida, o único Trovonauta que não sai com eles é o Murdoch, que vai fazer um doce ali, ele tá fazendo uns testes, um doce na cozinha do Brave Asag. Por conta disso, não vai com os outros para essa viagem. Mas ele vai ter um problema. Os Tatsugiri que estão dando uma dor de cabeça para ele por conta de um recipiente que ele precisa usar. E aí, enfim, eles estão fazendo uma baderna ali e o Murdoch segue caminho tentando pegar esses Pokémon e fazer eles pararem de fazer bagunça. Eu acho que o que chama muito a atenção enquanto ele vai fazendo esse guia turístico é que, bom, a gente sabe, ele é um senhorzinho e a cidade mudou muito em contrapartida ali, né, com a realidade de agora. Então, aonde era uma sorveteria, virou uma venda de Rotom Phones e tablets, etc. Então, mostra também esse progresso, né, da modernização que também acontece, obviamente, no mundo Pokémon. E é uma coisa que cria essa familiaridade, né, porque no nosso mundo também é assim. Onde era a vendinha de um senhorzinho, hoje deve ser uma loja, ou... Enfim, as coisas vão mudando. E o Ludlow, ele vai sentindo isso. O Ludlow parece que tá curtindo, então é o mais importante. Gosto também do momento que eles têm ali para tomar um pouquinho de Mumu Milk. E tem uma Miltank ali, então assim, é um momento de confraternização bem rapidinho, mas é bem bacana de acompanhar. Lembra muito o anime antigo, inclusive. E falando em anime antigo, a gente tem a cidade de Olivine, que ela é mostrada já de longe no começo do anime. E a gente consegue fazer essa comparação com o anime do Ash. E percebe como eles foram muito fiéis ao anime do Ash em relação à cidade, né? Então elas são extremamente parecidas. Não teve uma mudança tão drástica. A gente viu umas mudanças mais drásticas, por exemplo, na cidade de Vermilion, na época de Jornadas, onde foi toda a sede, basicamente, né, do anime de Jornadas. E lá sim a gente percebe como Vermilion cresceu. Enquanto Olivine, que teve suas mudanças, obviamente, ela se mantém muito semelhante ao que foi mostrado no anime do Ash. E também gosto de uma pergunta que a Liko faz pro Ludlow a respeito do porquê que ele foi embora de Olivine. E basicamente ele dá a entender, fui embora porque, bom, o mundo é vasto, eu queria conhecer outros Pokémon, conhecer outros lugares, e por isso eu saí. E a Liko faz aquela identificação também, né? Eu acho que o Ludlow era muito semelhante a nós agora, quando mais novo. Então, é bacana ver também esse contraste. Bom, e aí eles acabam encontrando um senhor e que tem uma lojinha ali, acho que é uma coisa relacionada ao mar, à pesca, etc. Quando eles vão lá nesse senhorzinho, o senhor já sai correndo, ele tem um Wooper e ele entra pra dentro do estabelecimento.
ou se ouve um grito lá de dentro. Quando eles vão até lá, ele está assistindo televisão. Na verdade, ele está acompanhando um filme. E é de um cara bem famoso que ele admira muito, desde novo. Ele se chama Ginjiro. A gente vai chamar ele aqui de Sr. Jin. Pelo menos é como a legenda estava colocando. Ele fica mais fácil de falar também. O Sr. Jin, ele é um cara assim que fazia filmes. E era uma espécie de Sharknado do mundo Pokémon. Sempre tinha um Sharpedo. Mas na verdade ele tinha um Quagsire como ajudante. E esses filmes tinham diversos. E esse senhorzinho é muito fã do Sr. Jin. A questão é que ele lembra muito o Mighty D, que a gente conheceu há um tempo atrás no episódio do Palafin, que nada mais é que o Ludlow, no seu alter ego ali. E aparentemente é o Ludlow quando era mais novo. Só que agora o Ludlow é irreconhecível, né? Não dá nem pra saber que ele é aquele cara bombadão, loucão, etc. Então, esse senhorzinho é muito fã dos filmes do Sr. Jin. E, assim, é fascinado. E, bom, de qualquer forma, ele começa a explicar que ele tem até um Wooperzinho, porque ele quer ter um Quagsire no futuro para proteger o mar aonde o Sr. Jin costumava fazer as filmagens, porque o Sr. Jin parou de fazer filmes depois de um filme meio medonho que surgiu lá, mas assim, desapareceu, não fez mais filmes. E se a gente conectar com a história que o Ludlow contou para Liko, ele quis seguir em frente, né, de conhecer mais outros lugares, etc. Então por isso que ele saiu de Olivine. E, consequentemente, foi por isso também que os filmes acabaram. Obviamente, eles não sabem disso, eles nem sabem que o Ludlow é o Mighty D, ou no caso, o Ginjiro. E aí a gente corta lá para situações com o Murdock, e estão acontecendo umas situações com o Tatsugiri, na verdade. Estão dando um olé no Murdock, uma coisa de doido. Mas eu quero principalmente pontuar o fato que eles caíram na água, assim, junto com aquele recipiente. E o Quagsire meio que, tipo assim, percebe que tem uns redemoinhos por ali. Vocês devem, inclusive, lembrar, né, dos episódios dos redemoinhos. E eles estão caminhando para aquele local. E aí o Quagsire não vê outra opção a não ser correr até esses redemoinhos para ajudar. Bom, ele vai. Mas é aí aonde a história toda se choca, né? O Murdock não faz nem ideia do que tá acontecendo a partir desse momento, tá? Ele continua tentando achar os Tatsugiri dentro do Brave Asagi. Sem sucesso, obviamente. Bom, e aí voltando pro senhorzinho, ele quer levar o pessoal para um santuário à frente dos redemoinhos, que é onde era o local que aconteciam as gravações, etc. Então, assim, eles estão desviando completamente do motivo no qual eles foram pra lá, que era saber a respeito do Entei. E aí o Ludlow até acaba falando, né, quando eles estão indo pra essa ilha, que parece que é a Ilha Uzumaki, alguma coisa assim. Ele diz que quando ele era criança, falavam pra eles assim: se vocês fizerem alguma arte, alguma coisa errada, vocês vão ficar presos na Ilha Uzumaki, que é onde tem os redemoinhos e é difícil fazer a passagem, né? Então você ficaria preso por lá. Então era pra assustar as crianças. Mas, moral da história, né? Os Tatsugiri estão caminhando também para esse redemoinho com o Quagsire, que está tentando vir ajudar. Em contrapartida, eles identificam os Tatsugiri que estão chegando também por ali. E aí começa uma tentativa de salvar eles por parte da Dot com o Quaxwell, da Liko com o Floragato e o Roy, que não pode usar, né, o Crocalor por conta da água, mas usa nada mais nada menos que o Kilowattrel, que poderia ter salvado o dia. Eu tenho muita dó do Kilowattrel. Eu não sei exatamente qual é a função do Kilowattrel nesse anime. Porque assim, é pra batalha? É pra fazer uma função aérea? É pra resgate? Eu acho que é melhor a gente considerar que ele é um pet. Porque assim, quando o Roy joga o Kilowattrel,
O Kilowattrel fica olhando o redemoinho, fica tonto e cai lá de cima. O Roy não vê outra opção a não ser resgatar ele pra Pokébola antes que ele caísse no redemoinho. Simples assim. Sei lá, eu vou falar sobre o Kilowattrel no final, mas assim, previsível. Eu acho que o Kilowattrel tem seus pequenos flashes de momento interessantes. Mas, no geral, eu tenho muita pena desse Pokémon que não consegue, o roteiro não consegue desempenhar algo interessante com esse Pokémon, o que é uma pena. Como ninguém tá conseguindo efetivamente salvar os Tatsugiri, é o momento que o Ludlow se afasta e se transforma no Mighty D. O Quagsire estava vindo, já vem com Super Surf, e o Mighty D usa o Sharpedo. E aí ele faz a cena de salvar o Pokémon, etc. Enquanto o senhorzinho fica olhando tudo. Senhorzinho que, inclusive, o Roy havia mostrado para ele que o Mighty D, que eles conheceram há um tempo atrás, poderia ser, né, o Sr. Jin. Mas ele não acreditava. Porque, na verdade, eu acho que ele não acreditava que o seu ídolo havia envelhecido. E aí, ao ver, né, toda a maestria de salvar, as poses, etc., o senhorzinho vai à loucura. Consequentemente, o senhorzinho acaba perguntando se o Mighty D é o Genjiro. Ele dá meio que entender que, tipo assim, heróis, enfim, estão em todos os locais, etc. Mas a gente fica entendendo que, bom, parece que, de fato, são a mesma pessoa, assim. E o senhorzinho fica muito feliz, tira até uma foto com o Mighty D. É bem legal. E, bom, no final das contas, nós voltamos, né, pro local ali onde ele tem o barquinho, onde tudo começou. E o Fridge acaba encontrando com eles e acaba revelando que não tem nenhuma informação, infelizmente, sobre o Entei. O senhorzinho acaba ouvindo e fala o seguinte: Entei, há um tempo atrás eu levei alguém de barco e mencionou que o Entei estava aparecendo nessa concentração aqui de arquipélago. Eles olham ali no mapa, eles estão bem próximos. Então é pra lá que eles vão agora. E o episódio foi basicamente para dar esse gancho do arquipélago. Fim, finaliza basicamente aí, inclusive com o senhorzinho muito feliz esperando conhecer, na verdade, reencontrar, né, com o Mighty D no futuro. E o episódio termina com os Tatsugiri retornando pro Brave Saga depois do Ludlow ter feito sua especiaria ali. O episódio termina. Olha, assim, episódio bem legal em relação ao Ludlow, porque a gente tem um pouquinho mais de contexto da história dele. Apesar de ter sido bem engraçado, né? O que, assim, como eu já falei pra vocês, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê episódio engraçadinho em Pokémon e julga que ele é um fillerzão barato, né? Se você quer saber dos personagens, você tem que passar por esses episódios. E no caso do Ludlow, é um grande exemplo. A gente já tinha essa noção desse lado heróico dele. E agora a gente tem uma versão ainda melhor, porque ele leva esse lado heróico não só para as telonas, mas também para a realidade, salvando os outros, né? E, consequentemente, viajando pelo mundo, porque ele queria conhecer mais e mais do mundo, se alia ao Fridge e acaba ficando ali com os Trovonautas. Então, assim, são pedaços, né? É muito legal isso. Pokémon, eu acho que, assim, eu acho que combina muito com outros estilos de anime, você contar as histórias dos personagens e cada um ter a sua identidade um pouco mais profunda, onde você consegue identificar certas coisas um pouco mais pesadas, etc. Mas pro anime Pokémon talvez isso não seja tão interessante. E por isso que quando você passa por esses episódios engraçadinhos, você pega essa coisa meio fillerzão, né? E, consequentemente, nós também temos esse gancho pro Entei. Eu não espero acordar de manhã para assistir o anime com vocês e pensar, bom, eu falava muito sobre isso, inclusive em jornadas. Não queria ter acordado para vir criticar. Mas, já que é a situação que a gente está no momento agora, venho com uma crítica. Kilowattrel, a produção, sei lá com quem que a gente fala. Mano, não dá, né? Eu acho que o Kilowattrel ele tá fazendo uma função que é tão bizonha, porque
por exemplo, se o Pokémon fosse caricato, eu entenderia. Sabe? A lá Totodile, a lá o próprio Crocalor, meio, sabe? Mas não é. Você lembra daquele Wattrel durão que se empenhava pra voar? E aí o roteiro reduz esse Pokémon a cinzas. É bizarro de ver, sabe? É inconsistente na minha percepção. Como eu falei pra vocês, eu entendo que um personagem, como um Pokémon, às vezes a gente tem que ver com os olhos de uma criança. Uma criança pode ter visto aquilo e morrido de rir. E assim, é engraçado. Mas é completamente na contramão do Pokémon, né? O personagem em si que o Pokémon elabora ali não tem nada a ver, né? E eu acho que esse é o maior problema quando você dá um Pokémon forte para alguém que está iniciando. O roteiro conseguiria resolver tudo com o Kilowattrel. Como não pode, acaba fazendo essas palhaçadas. Uma situação semelhante com velocistas, por exemplo, em filmes de herói. Então, não tivesse dado, né? Eu penso assim, porque eu acho que dava pra fazer o melhor dos dois mundos. Fazer outro Kilowattrel fodelônico, mas também trazer o Mighty D pra salvar o dia, etc. Dava. Nem que o Kilowattrel tivesse feito de salvar os Tatsugiri e na tentativa de salvar, conseguir salvar um ou dois e sobrar um só pro Mighty D salvar, entendeu? E o dia foi salvo pelo Kilowattrel e o Mighty D, mas não. Em minha defesa, você pode estar achando, nossa, Kemi, mas poxa, assim, eu não conheço muito do Kilowattrel. É normal, ele viu um redemoinho e ficou tonto. Tem movimento que faz você ficar tonto aí por besteira. Olha, se essa fosse exclusivamente a situação com esse Pokémon, só essa eu entenderia. Mas é uma sequência de situações que não dá. Eu passo a concordar com o release, sabe? Eu passo a concordar com a possibilidade de bora devolver pra natureza, vai ser feliz, Kilowattrel. Porque, tipo, cara, não faz sentido. Bizonho. É muito estranho, sabe? Então, sei lá, assim, nem vou prosseguir, porque todas as vezes que eu venho falar do Kilowattrel, a maioria é crítica, e eu temo que as pessoas talvez interpretem que eu tô aqui pra criticar o anime, ou isso, mas não é. Quem assistiu viu, tipo, é bizarro. É bizarro. O que fazem com o Roy é muito estranho, sabe? É muito esquisito. Não faz sentido. É isso que eu tenho pra dizer. Bom, a gente se vê no próximo episódio. Próximo episódio. Último episódio do ano. E Entei. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Fui.